Então, como as Amém. damas são primeiro, né? Então, Mariana vai começar, vai fazer essa primeira palavra, depois vai ter o intervalo e eu volto no segundo momento. Que Deus te abençoe e se prepara, que Mariana vem com algo do céu para a sua vida. E a gente decidiu, começando a falar sobre não a sua vida afetiva em si, ou a visão cristã do namoro em si, mas a gente ficou pensando, sabe, às vezes a gente tem que começar falando da gente mesmo. E da nossa própria vida, da nossa própria história, de como que a gente está. E sabe, eu tenho grande expectativa de que Deus ele sempre está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. Às vezes a gente só precisa parar para ouvir e prestar atenção e se posicionar, porque Ele está agindo. Então, antes de falar de qualquer assunto de vida afetiva, eu queria falar sobre uma pessoa muito especial, você. Uma pessoa que Deus criou, uma pessoa que Deus amou. Uma pessoa a quem Deus escreveu uma história no seu livro, e Ele tem planos bons e lindos para a sua vida, que envolvem tantas coisas. A vida afetiva é só uma parte delas. Mas Ele quer tratar profundamente no seu coração. Lá no Salmo 139, a gente vai falar um pouquinho sobre ele nessa noite, a gente lê Davi falando sobre isso. Ele reconheceu quem ele era. Sabe, porque às vezes a gente pega a vida afetiva, ou está solteiro, ou está namorando, ou está não sei, e a gente acha que isso define a gente. Mas na verdade não. O que define é quem Deus diz que nós somos, e o fato de que nós somos criados nele. Então, Davi escreve, tu criaste o íntimo do meu ser. E sabe, isso está falando sobre você também. Deus me teceu no íntimo do meu ser. Ele me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Fala assim, eu sou especial e admirável. A Bíblia diz isso sobre você. Tuas obras são maravilhosas. Você é maravilhoso. É isso que a palavra de Deus está falando. Eu digo isso com convicção. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados para mim no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus a seu respeito são grandes. O que Ele tem para a sua vida é maravilhoso. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque na sua vida e na sua história, eu não sei aonde você está, se você está definindo carreira, se você está começando o seu primeiro emprego, se você está tomando várias decisões na sua vida, mas eu quero dizer para você, o mais importante não é, e é importante a gente falar isso porque a gente vai abordar nesses próximos dias esse assunto, mas o mais importante na sua vida não é namorar. O mais importante na sua vida não é casar. O mais importante na sua vida não é ter filho. Apesar disso ser um presente. Sabe o que é mais importante? Você entender que você é filho amado de Deus. E uma filha amada de Deus. E ser bem resolvido. Viver sendo uma pessoa bem resolvida. E sabe, se você não aprender a ser bem resolvido agora, nada garante que você vai ser bem resolvido quando você casar. É uma ilusão. Eu posso falar, porque eu estou há quase 10 anos casado. Não resolve. Não te preenche, é uma bênção, te empodera, é uma delícia. Mas se você não estiver bem resolvido, não vai adiantar. Então a gente precisa aprender a tomar decisões. E sabe, todos os dias a gente tem essa chance de aprender a ser bem resolvido com Deus. Bem resolvido com quem eu sou. Bem resolvido do jeito que Deus me fez. Alto, né? Que nem o pastor Wagner, menos alto igual o Marcos, né? Alto, baixo, não sei, do jeito que Deus te fez. A gente precisa aprender a ser bem resolvido. E para isso eu quero convidar você a pensar sobre isso. A pensar na sua própria história. A pensar na sua própria trajetória. Isso é bom, sabe por quê? Porque ajuda a gente a pensar as escolhas que a gente faz. As expectativas que a gente tem. Algumas perguntas que são importantes você começar a entender. Quando a gente começa a falar, inclusive, sobre vida afetiva. Então, a gente gosta de falar dessa mensagem, né? Pensando no seu making off. Sabe o que é making off? É o bastidor ali, né? Aqui atrás tem uma cortina assim, e tem o palco lá atrás. Eu sei que aqui é bem organizado, mas tem uma baguncinha lá atrás, né? Lá no Eleve é assim também. O bastidor, o que está atrás, né? Aquilo que a gente não mostra, aquilo que não está no Instagram, sabe? Aquele seu papo que você tem no travesseiro. E a gente tem que pensar sobre isso e deixar Deus tratar a gente. Porque antes de falar sobre o que eu deveria fazer ou não, quanto tempo eu deveria orar ou não, crente pode beijar na lá ou não, a gente tem que começar a pensar em quem nós somos e sermos tratados dentro disso. Eu vou começar contando um pouquinho sobre mim.
Eu, por exemplo, nasci num lar cristão. Talvez você nasceu num lar cristão também. Eu não sei. Cresci na igreja, cresci na EBD. Nunca me desviei. Mas eu passei por situações na minha vida em que eu fui desenvolvendo algumas coisas. Quando eu entrei na 5ª série, a minha mãe era professora e ela foi estudar num colégio bem chique lá de São José. E aí a gente tinha bolsa e a gente ia estudar. E aí eu vi as minhas amigas morando em casas, né? Naqueles carros e roupas e brinquedos. E eu não tinha, entende? Não é que a gente era assim, super pobre, mas eu não estava no nível, sabe? E aquilo foi desenvolvendo uma baixa autoestima em mim. E eu fui crescendo, eu estudei até o fim do ensino médio naquela escola. E eu fui crescendo com aquilo. Eu não me achava boa o suficiente. Então eu tinha que ter as melhores notas, eu tinha que fazer tudo certo, eu tinha que estar sempre ali, tudo correto, eu sempre tinha alguém me elogiando. E aí quando eu fui namorar, né? E eu não tive muitos namorados não, viu, Marcos? Mas eu trouxe algumas coisas para dentro do meu relacionamento, sabe? Então eu era uma pessoa extremamente competitiva, eu era egoísta, eu pensava só naquilo que eu queria. Eu trazia alguns valores que falava, a igreja exagera um pouco, né? E eu comecei a confiar tanto em mim. E aí às vezes eu achava que o problema estava no meu namorado, o problema estava com aquele meu menino, mas sabe, o problema na verdade estava comigo. Porque eu tinha coisas para resolver, entende? Aí até que eu, já passando um pouco da adolescência, tive um namoro de muito tempo, não foi com o Marcos. E aí um dia esse rapaz terminou comigo. E aí Deus me colocou numa fase, né, que assim, ninguém nunca tinha terminado comigo, sabe assim? E foi pensa na fossa, era eu. E aí ao mesmo tempo, eu tinha um estágio que eu ia para fora do país, deu errado. Aí no mesmo ano eu terminei um namoro, eu voltei para casa, eu estava em São Paulo, voltei para casa dos meus pais, sendo sustentada por eles, porque eu saí do meu outro emprego para poder ir para esse estágio. Aí minha mãe dava mesada. Pensa, gente, 26 anos. Não, 26 anos foi antes, né? 22, por aí. E aí, sabe assim, tudo aquilo que eu me orgulhava, e eu falava, eu vou ter uma carreira, e eu, Deus foi assim, ó. Ele foi tirando. E aí eu me vi num momento em que Deus, Ele me tirou tudo, porque Ele queria, sabe, que eu olhasse para mim mesmo. E Ele me deu a chance de eu entender que tantas coisas eu precisava ser curada. Na minha baixa autoestima, no meu egoísmo, em alguns valores que eu permiti que eu acreditasse que não eram iguais ao que a Bíblia falava. E Deus começou a tratar comigo tão profundamente. E Ele começou a me ensinar, e eu ainda estou aprendendo isso, quero dizer para você que ainda estou aprendendo. Mas Ele começou a me ensinar sobre ser bem resolvida com quem eu sou. Não é com quem eu namoro, onde eu trabalho, o carro que eu dirijo, você entende? E eu lembro que eu fazia assim uma oração para Deus, no meio da minha fossa ali, eu falava, Deus, Jesus, a gente fica cantando aqui na igreja, né? Eu só preciso do Senhor, eu não preciso de ninguém mais. Por que eu estou assim então? Então me mostra, Jesus, que eu não preciso de mais ninguém, eu só preciso do Senhor. E sabe o que Ele respondeu? E aí, sabe, então assim, o que eu quero convidar você a passar, e eu sei que o Marcos também tem a história dele, eu sei que você tem a sua história, mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele dá oportunidades para a gente de cura, todo tempo. E mais interessado do que você ser bonitinho, bonitinha, estar namorando com alguém legal, Deus está interessado em quem você é, Deus está interessado no seu coração, Deus está interessado na sua fome, Deus está interessado no seu chamado. E a gente tem que começar a lançar luz nos nossos bastidores e começar a entender alguns porquês mais profundamente. Porque, sabe, a gente tem que enxergar a nossa expectativa quando a gente caminha com Deus, ela é diferente. E você começa a caminhar em confiança. E é algo maravilhoso que a gente pode viver e fazer. Então, às vezes, a gente fala assim, agora eu estou nesse tempo aqui, estou estudando, estou solteiro, né? Estou esperando. E sabe, esperar não é uma postura complacente. O que eu quero dizer para você é que estar solteiro é sobre fazer boas escolhas. Hoje, é sobre um posicionamento hoje. Você não vai se posicionar quando você estiver aqui no altar, não. Você vai se posicionar hoje. Você vai aprender a ser bem resolvido hoje. A receber esse bem-estar com Deus e esse relacionamento com Deus. Hoje, você tem todas as escolhas para você fazer hoje. Estou sem escolha. É uma mentira? Não vou escolher, não. Entende? Deus, Ele te dá escolhas.
qual é a sua prioridade de vida, como você está me buscando, quais são os seus próximos passos, você está ouvindo a minha voz, você está colocando o que eu digo sobre o seu relacionamento. E a gente vai lançando luz sobre isso. Eu quero pensar nesse tempo com você sobre uma pessoa, um jovem e depois um adulto que viveu essas escolhas. Que foi Davi, que inclusive escreveu esse salmo. Talvez você pode pensar que ele era muito amado, muito bem resolvido para fazer um salmo como o Salmo 139, mas a verdade não é essa, né? Alguém que sofreu muita rejeição. Alguém que passou por tantas coisas. Mas ele foi capaz de dizer, o Senhor me criou de forma maravilhosa. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. O Senhor tem planos para mim. E é essa verdade, que verdade é maior dentro de você? Então, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa aqui, faz essa pergunta para Deus. Que verdade é maior dentro de você? Qual é o desejo maior dentro da sua história? Então, a gente vai falar sobre 3 pontos aqui da vida de Davi. Falando um pouco sobre isso. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui, para você estar pronto para viver essa história de amor, esse love story, é justamente isso. Você precisa jogar luz no seu making off, né? Precisa jogar luz. Para você se entender o outro. É essa coisa do bastidor. A gente começa a ler a história de Davi, a gente lê lá em 1 Samuel 16, fala assim, ele mandou que Jessé, Samuel chegou lá na casa de Jessé, com todos os seus filhos, e ele disse, ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem, e os convidou para o sacrifício. Imagina um alvoroço na casa, né? Jessé, todo mundo se preparando, se purificando, ninguém nem lembrou de Davi. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, fedido, coitado. Naquele momento, Deus já estava fazendo algo por ele. Enquanto isso, Davi estava escrevendo, falando assim, ó Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Será que a gente é capaz de fazer essa oração quando a gente também é rejeitado? Quando a gente também parece que, ninguém lembrou de você. Ninguém te chamou, sabe aquela saideira entre o pessoal? Ninguém te chamou, sabe? Naquele cinema. Esqueceram de você, daí a gente tem essa tendência, né? Ai, coitado de mim. Mas Davi, cara, nessa hora ele estava falando, Jesus, prova o meu coração, prova os meus pensamentos, vem me sondar. E ao mesmo tempo Deus já estava fazendo algo na vida dele, entende? Então a rejeição ou alguma situação nos nossos relacionamentos, eles não ditam, na verdade, o que está acontecendo com você, entende? Tem algo maior, que é o que Deus está fazendo dentro do seu coração. E a gente precisa começar a entender, então, Davi ele foi esquecido pelos seus pais. Ele foi criticado pelos seus irmãos. Você lembra? Quando ele foi lá falar com Golias, você lembra disso? Mas o irmão mais velho dele pega, fala assim, o que você está fazendo aqui, moleque? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Né? E às vezes a gente vai ter que vencer vozes de pessoas bem próximas a nós. Para a gente viver plenamente o que Deus tem. E Davi foi assim. Dos seus pais, dos seus irmãos. Um pouco mais tarde, ele foi perseguido pelo seu líder. Um líder que ele honrava, um líder que ele queria servir, que era Saul. Saul teve inveja e quis matá-lo, não é? Colocou todos os exércitos atrás do Davi. Ele foi rejeitado por uma mulher que ele lutou por ela lá, Mical, não foi? Num tempo da sua vida, a Bíblia diz que Mical rejeitou Davi, rejeitou a espiritualidade de Davi. Então ele passou por isso também. Ele foi criado, aí vamos pensar na cultura, né? Ele foi criado num povo que poderia ter escolhido, ter Deus como rei, mas o povo escolheu um homem. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes a gente fala assim, mas hoje em dia, né? A cultura tá assim, né? Todo mundo faz. Não é assim? Mas você acha que na época de Davi era muito diferente? Um povo que disse, não, Deus, a gente não quer você como rei, a gente quer outra pessoa aqui. Não é assim? Então ele tinha todas as circunstâncias, né, externas, culturais, sociais, assim, contra ele. Mas ele foi uma pessoa que de alguma forma, por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. De alguma forma, ele posicionava o coração diante de Deus e falava, Deus, vem aqui, ilumina meu coração, sonda meu coração. Vem aqui mostrar luz. Porque eu sei que o Senhor me fez de uma maneira maravilhosa. E Deus começa a fazer coisas lindas. E a gente tem que, isso é importante. Porque você imagina toda essa história de Davi. Ele não tinha motivos para ser uma pessoa frustrada, ferida, mal resolvida? Acho que ele tinha. E muitas vezes você também tem. Assim como eu tive. Mas há algum momento na nossa vida que a gente tem que começar a não
pegar essas dores e usar como, né, como enfeite para as pessoas terem dó da gente, né? Mas como algo que a gente entrega para Deus. Deus, eu tive essas dores. E eu tive essas frustrações. Você é capaz de entregar isso para Deus de uma maneira muito sincera? Deus, eu não entendi por que o Senhor permitiu isso. Eu não estou falando só de vida afetiva, não. Eu estou falando de uma frustração na sua casa. Eu estou falando do divórcio dos seus pais. Eu estou falando de uma falência. Eu estou falando de uma decepção muito grande, de uma enfermidade que você teve. E aí tem coisa que a gente finge que não aconteceu, sabe? Isso replica onde? Isso vai replicar nos seus relacionamentos, vai replicar em como você vai escolher o cara que você se interessa, a menina que você se interessa, né? Quero um cara totalmente diferente do meu pai. Vai lá, namora um cara igualzinho. Não é assim? Por quê? Porque precisa ter luz no making off. Vocês estão me entendendo? Precisa entender os padrões de relacionamento, os ciclos emocionais. Deixa eu falar para você, tem algo na sua emoção, no seu coração, que precisa ser tratado? E eu quero arriscar aqui dizer que sim. Porque a gente vive num mundo caído. Nós somos imperfeitos, somos cercados de pessoas imperfeitas, somos atacados por Satanás e pelo nosso próprio coração. Então a gente precisa pegar essas dores, essas dúvidas, essas incertezas e lançar a luz. E o nome dessa luz é Jesus Cristo. E não é um relacionamento, não é estar bombado, não é ser a menina mais top, não é ter o dinheiro que vai resolver. É entender que você é filho e filha amada de Deus. E não importa as circunstâncias, Ele está com você. E assim como Davi, Ele tem uma coroa reservada para você, entende? E Ele quer que você viva um plano. Gosto muito de uma frase do Erwin McManus que fala assim: as nossas experiências não são tão importantes como as nossas memórias. Você sabe que não é tanto a experiência que você viveu, é como você lidou com aquilo, entende? Então, quando eu fui para aquela escola, não foi tanto a experiência que eu tive, foi a memória que eu tive daquilo. E como eu interpretei aquilo. E como aquilo me fez eu sentir. Daí ele continua falando, a interpretação da sua história é fruto de uma memória seletiva. Você seleciona fatos e tem uma interpretação de quem você é. Às vezes, assim, você fala assim, nossa, eu me acho muito burro, cara. E assim, às vezes você não é a pessoa mais inteligente. Mas alguma coisa fez você acreditar, entende? Talvez uma professora lá na sua escola, sei lá, alguma experiência que você teve. E às vezes não foi nem tão ruim assim, mas para você foi... Você já contou uma história para alguém e para você era assim, cara, aquilo foi muito chato, foi muito ruim. E a pessoa falou assim, eu nem lembro. Porque é seletivo. E isso é importante, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é capaz de curar memórias, de reinterpretar histórias. E talvez você está contando a história, sabe, o enredo da sua vida de um jeito, aí Deus está falando assim, ei, não é nada disso. A história que eu tenho é outra. Como eu vejo você é de um outro jeito. Então a gente precisa revisitar a nossa história. A gente precisa revisitar o nosso coração. A gente precisa fazer isso com a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir para você fechar seus olhos no seu lugar aí. E a minha oração é essa. Que o Espírito Santo mostre para você um fato, uma dor, uma pergunta, uma pessoa. E eu creio que o Espírito Santo, ele traz a memória. Na sua família, desde que você era lá criancinha, né? Nas suas amizades, na sua relação com seu pai, a sua mãe, se você os conheceu. Tantas pessoas passaram por traumas, por abusos, por injustiças. Eu sei que você passou coisas boas também, coisas ótimas, que Deus deu para você. E Ele permitiu, mas sabe, a gente precisa começar a pensar nisso, porque a gente tem que entender, por que será que talvez você tem medo de falar dos seus sentimentos para alguém? Por que às vezes é tão difícil você abrir o seu coração? Por que talvez você chega no ambiente e fala assim, aqui ninguém serve para mim, aqui na igreja ninguém serve para mim, aqui não tem homem para mim, aqui não tem mulher, por quê? Será que é um medo? O que está acontecendo? Por que você tem, talvez, medo de se comprometer? Talvez você gosta de alguém, mas na hora de firmar, você balança. Por que será que você entra em relacionamentos que geram confusão, em relacionamentos doentios em todo tempo e ciclos? Por que você não consegue se relacionar com alguém sem entrar na parte sexual?
Por quê? Né? Aonde que entrou isso? O Espírito Santo ele vai mostrando. Porque talvez você tenha interesse por alguém do mesmo sexo. Por que você já perde o interesse tão rápido por alguém? Por que você já logo desiste, né? Acontece alguma coisa, a pessoa fez um errinho, a pessoa acabou para você não quer mais saber. Por que você sofre tanto com qualquer coisa, chora, você fica mal, por quê, né? Por que talvez você tenha a impressão que você se auto-sabota e estraga coisas, quando você poderia estar caminhando? Porque talvez você tenha um relacionamento doentio e você não consegue cortar aquela amizade, não é assim? E a minha oração é que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, vá trazendo, sabe? E Ele vai trazer a chave para vocês, que eu quero que você guarde. Porque talvez Deus está trazendo para você uma memória e o que você precisa fazer é perdoar essa pessoa. Liberar perdão. Liberar, sabe, às vezes a gente carrega gente dentro da gente e às vezes é alguém que você gostou, um namorado, alguém que, né? Mas pode ser seu pai, pode ser um professor. E a gente precisa aprender a caminhar no perdão. Então, se você precisa perdoar alguém hoje, a minha oração é que você libere esse perdão. Para que você possa caminhar plenamente naquilo que o Senhor Jesus tem para você. Pai, antes de prosseguir aqui, a minha oração é que o Teu Santo Espírito venha trazer luz. Deus, aonde há luz não há trevas, Pai. Então vem na nossa história, na nossa mente. Em nome de Jesus. Às vezes é difícil voltar num lugar da dor, porque parece que ela volta. Mas na verdade nós precisamos voltar a esse lugar. E que o Senhor comece a partir desse tempo, uma cura profunda nas nossas vidas e uma transformação. Não há porta que o Senhor não abra, que não seja para nos abençoar. Eu oro em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos, aí você vai pensando sobre isso. Jogue luz no seu making off. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, qual que é? Que você precisa entregar-se para desconstruir o que precisa ficar no chão. Quando a gente começa a entender algumas coisas, você vai entendendo que tem alguns valores, algumas coisas que você tem que deixar no chão, que não serve para você. Tem uma coisa que a gente sempre fala lá na igreja que é assim, tem coisa que é muito boa, mas nem tudo que é bom é para você. Entendeu? Nem tudo que é bom é para você. Então a gente precisa aprender a desconstruir algumas coisas. Tem coisas que servem lá para o seu amigo de faculdade que não servem para você. Algumas atitudes, alguns lugares, alguns conceitos. E a gente vê isso na vida de Davi, né? Quando a gente pensou Davi lá, muitos anos depois, que ele casou, virou rei, tal, Davi escorregou feio, vocês lembram? Ele, o que ele fez? Adulterou lá com a mulher do Urias, né? Lá com a Batseba. E daí, a gente vê como Deus traz o profeta Natã, e ele começa a contar uma história, assim, Davi, a história da ovelha, né? Existe uma pessoa aqui em Israel, e o cara só tinha uma ovelha. Aí veio o outro e pegou a ovelha do cara. Só tinha uma. Davi ficou indignado. Aí ele fala assim, então Davi ficou furioso e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Às vezes a melhor frase que a gente pode fazer diante de Deus é falar assim, eu pequei contra o Senhor. Contra o Senhor. Eu não estou culpando minha mãe, não estou culpando meu pai, não estou culpando meu namorado, não estou culpando as pessoas. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz uma escolha. E agora eu preciso deixar isso para trás. E o arrependimento, ele é uma tristeza, é tão difícil, mas sabe, ele gera vida. E se você não trata, sabe, o que está acontecendo com Davi? Davi estava assim, resolvi, né? Matou Urias lá, tá tudo bem. Né? Põe a roupa de igreja e tá tudo certo. E às vezes a gente caminha assim, cara, tá tudo bem, né? Aquele trauma do passado, aquilo que aconteceu, tá tudo bem. Você tá bem? Não, né? Você não pode ouvir falar o nome daquela pessoa, mas a gente vai continuando, né? E sabe uma coisa que eu aprendi, nem sempre da maneira mais fácil, dentro e fora do meu casamento? Que quando você não trata uma coisa, geralmente ela volta.
geralmente, ela vai pegar você lá na frente. Por alguma situação, alguma dor, alguma legalidade. E aí pega a gente lá na frente. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que se você está solteiro, gente, você tem uma oportunidade linda de tratar tudo que você precisa tratar, entende? Olhar os seus fantasmas escondidos lá e deixa que o Espírito Santo chegue, porque onde tem Espírito Santo não tem fantasma. E a gente precisa aprender aonde a gente precisa deixar para trás. Será que é alguma mentira? Será que é algum sentimento? Um sentimento de inadequação? Se você se sentir inadequado, eu quero dizer, isso não é de Deus para você. Entende? Às vezes a gente aceita coisas como se elas fossem ok, bonitas, né? Não, eu não me sinto adequado, aquela falsa humildade, não. Algum conceito que você traz, algum histórico de família. Todo mundo na sua família se divorciou, sabe assim? E aí você precisa começar a entender e se colocar diante de Deus, entender que algumas coisas você precisa deixar para trás, por meio da reparação, por meio de concluir assuntos inacabados, por meio de decidir superar. Deus foi até aqui, ponto. Foi até aqui. Eu e o Marcos, há 2 anos, nós passamos por uma situação tão difícil. Por causa de algo que a gente não tratou quando a gente era solteiro. E a gente sofreu, a gente aprendeu, a gente teve que pedir perdão. E nós oramos num dia, eu lembro, nós 2 ajoelhados na sala. E a gente falou, acaba aqui. Está acabado. Porque está diante de Jesus, o diabo não mexe mais. Está lá na cruz, ó. Está na cruz. E a gente precisa aprender a viver nessa liberdade, no perdão, sabe? Isso é libertador. E aprender a superar. Gente, é tão interessante, né? Porque acontece justamente isso. Você lembra da história? O que acontece com esse bebezinho que nasceu do adultério? Vocês lembram? Se você não conhece a história, né? Natan falou, por causa disso o seu bebê vai morrer. E de fato, o bebê morreu. E aí, todo mundo no palácio, assim, fica desesperado, porque Davi não comia, Davi chorava, Davi jejuava, ele colocou aquelas roupas assim, jogou cinzas, e ficava, Deus, não deixa esse bebê morrer, e ele colocou numa postura de arrependimento, mas Deus deixou morrer, e sabe, às vezes Deus vai deixar coisa morrer na sua vida que você não queria terminar aquele namoro, você não queria que aquilo desse errado, você não queria que aquela oportunidade profissional desse errado, mas Deus deixou morrer, entende? E às vezes a gente não entende, a gente fica, por que Deus, o Senhor permitiu aquilo que aconteceu? Aí foi isso que aconteceu com Davi. Aí quando o bebê morreu, um olhou para o outro e falou assim, quem que vai falar para Davi? Porque se ele está assim agora, se a gente vai falar que ele morreu, ele vai ser jogado aqui do palácio, vai morrer. E daí a gente lê assim, é algo muito interessante. Aí a gente fala assim, lá no verso 19, Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Ninguém teve coragem de falar. Então Davi perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. E quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu não poderia fazê-lo viver novamente? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Gente, que a gente vai passar por choro sim. A gente vai passar por perda sim. Eu não estou aqui prometendo que você não vai chorar por ninguém não, que é muito provável que você vai, né? Mas sabe, gente, chora. Aqueles filmes que faz você chorar, vai assistir um Amor para Recordar, né? Vai, não sei, o que você vai fazer? Fica 3 dias lá chorando. Mas sabe, quando você entender que Deus falou para você, morreu, sabe o que você tem que fazer? Levantar da tua cama, tomar um banho, ficar bem, vir à casa do Senhor, comer bem. Sabe por quê? Porque não há nenhuma dor, não há dor que te abale, entende? Não há uma perda que te defina, não tem nada que te derrube se você está debaixo dos planos do Senhor para a sua vida. Não há nada. Você pode até chorar, mas a alegria vem pela manhã.
A esperança vem pela manhã. E essa esperança não é sobre beijar na boca, não é sobre fazer sexo, não é sobre estar casado, é sobre estar bem resolvido, entender que você tem um chamado, entender que você é amado, que Deus te fez maravilhoso, maravilhosa. E que você não precisa dos padrões do mundo para estar bem. Ai, ele nunca beijou na boca. E daí? Não é? Você tem uma vida por dentro. Você tem um prazer inabalável, entende? A gente não deve se embriagar de vinho, a gente deve se embriagar do Espírito Santo de Deus. E viver isso todos os dias, e sabe, Deus vai fazendo coisas lindas na sua vida. Na hora que Deus estava fazendo, eu lembro que Deus estava tratando tanta coisa comigo, eu falava, Deus, nossa, olha como eu era, gente, eu fazia isso. E Deus estava tratando, e eu assim, vou confessar que teve uma época que eu queria voltar, né, eu falava assim, mas aquele meu antigo, né, namoro, eu achava que tinha que ser. E nesse momento que Deus estava me tratando, e eu estava resolvendo servir a Deus, eu conheci uma pessoa lá de Goiânia, né? Aí eu falava, não vou casar com um pastor. Olha eu aqui hoje. Não vou contar essa história aqui hoje. Mas sabe, enquanto eu estou no colo do meu pai, ele está olhando por mim. Ele está tomando conta de todas as coisas. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu não preciso ficar trancada no meu quarto chorando 3, 4 anos. Porque ele está cuidando de mim. E ele tem esperança para a minha vida. Então eu não preciso ficar me vitimizando. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai viver como vítima. Porque Deus nos chamou como reis e sacerdotes. E a gente tem que viver dentro dessa identidade. Sendo solteiro ou não interessa. Às vezes na igreja a gente acha que solteiro é menos, né? Não é, gente. Não é? A Bíblia diz, inclusive, que o solteiro, nessa época, ele pode se dedicar mais às coisas do Senhor. Você nunca mais vai voltar esse tempo que você tem. Tem coisas que você pode fazer, que eu tenho 2 filhos hoje, que eu não posso fazer, 2 filhos pequenininhos. Eu não posso fazer. Queria estar na tua pele para poder fazer. Tá aqui todo dia, tá na vigília, chapando, né? Servindo, arrumando cadeira. Aproveita, porque não vai durar para sempre. Então é muito bom a gente viver isso plenamente. Por último, coloque a sua esperança no set que Jesus preparou para você. Naquilo que Jesus preparou para você. E sabe, ele já está vendo lá, ele já está vendo. Eu imagino eu toda lá, mal, reclamando com Deus. E Deus, ele já via lá na frente. Ele falava, ô Mariana, você não sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Mas Deus é tão paciente com a gente, né? Tão paciente. E aí quando eu vejo a história de Davi, a gente vê ele lá novinho, nos seus 20, quase 20 anos, talvez menos que isso. E aí a gente vê, né? Voltando ali aquela cena, Davi esquecido, e aí Samuel perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum outro filho? E Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer um sacrifício enquanto ele não vier. Então ele mandou buscar Davi. E olha que lindo que a Bíblia fala aqui. Ele era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo. Unja-o. Então ele pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Sabe o que é mais lindo disso? Que quem escreveu esse texto foi Samuel. E você viu como ele descreve Samuel? O pai dele esqueceu ele lá, nas ovelhas, não chamou para o sacrifício. Mas Samuel escreveu assim, Davi era um belo rapaz de olhos brilhantes. Então, assim, a minha pergunta é, qual das duas é verdade, entendeu? Qual das duas narrativas você vai escolher para você? A da rejeição ou do que o Espírito Santo está falando para você? E é isso de esperança, e naquele momento ali, na sua juventude, na verdade, isso veio a se cumprir. Então, eu fiz um exercício com você de você lembrar, talvez, de dores na sua vida. Agora eu quero que você comece a lembrar as palavras que o Espírito Santo já falou para você. Acerca de quem você é, acerca do que Ele separou para você, acerca dos planos que Ele tem para você, acerca das palavras de afirmação que Ele tem para você. E se você acha que você não tem nenhuma, eu quero dizer que Ele tem muitas. E talvez nesses próximos dias seja o tempo de você começar a ouvi-las, a relembrá-las, a recebê-las. Porque Ele tem algo a dizer sobre a sua vida. Ele tem algo a dizer sobre o seu futuro, sobre o seu valor, sobre o seu chamado. Isso é tão especial. Um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes.
É assim que Deus nos olha, é assim que Ele nos trata. Mas a escolha é nossa, para onde você vai olhar? Para onde você vai focar? O que você vai priorizar? E eu sei, gente, as nossas emoções, é difícil, né? É difícil, eu sei. Às vezes a gente fica ansioso, será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conhecer o cara? Será que eu vou conhecer? Como é que vai ser? Mas a gente tem que aprender que tem algo mais forte que as suas emoções, que é o Espírito Santo dentro de você. E a gente tem que começar a aprender a colocar todas as nossas emoções debaixo desse governo. E quando isso acontece, a gente começa a tomar decisões sábias, a gente começa a estar no lugar certo, na hora certa. Você vai ser colocado lá para matar o Golias, entendeu? É assim. Mas a escolha é toda sua. Deus está falando algo lindo ao seu respeito. 1 Samuel 25:30, a gente lê assim: o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que Ele lhe prometeu. Todas as coisas boas. Não é só sobre casamento não, gente. É sobre isso também. Mas é sobre muito mais. Tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Vou chamar o Marcos aqui para a gente orar. A gente já está encerrando esse primeiro bloco. E eu quero que você faça o seguinte. Deus é um Deus de afirmação, amém? Deus é tão lindo. Eu quero que você junte aí com um amigo, uma amiga. Se você é menina, você pode orar com uma amiga. Se você é um cara, você pode orar com seu amigo. Melhor, né, gente? Começa a abençoar a vida dele. Começa a falar quem ele é aos olhos de Deus. Começa a ser boca aí do Espírito Santo. Talvez a palavra que essa pessoa precisa, ela vai receber agora. De esperança. Pode ser de 3, junta aí, não deixa ninguém sozinho. Junta aí com alguém. Começa a falar, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Como que você vai falar as palavras de Deus para ele, para ela, agora? Talvez quando você começar a falar, vai vir um texto bíblico, vai vir algo especial. Eu queria que você fluísse livremente agora. E o que você está fazendo agora também é um exercício de conexão espiritual. Também é você aprender a se conectar para abençoar alguém. É algo que Deus vai usar também na sua história. Então seja livre agora para profetizar, para declarar palavras do céu, para abençoar seu irmão, sua irmã que está aí do seu lado.